Olá, muito boa noite. Eu sou Camila Castro, o programa Brasil Nordeste começando. Dia 8 de julho de 2021, Dia do Padeiro. Conhecido também como Dia do Panificador, esta data é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular milenar, o pão. O panificador é o profissional que fabrica os pães a partir das mais variadas receitas. A panificação é uma atividade bastante antiga, fazendo com que seja difícil precisar o ano ou local onde surgiu essa tradição. Alguns historiadores acreditam que os primeiros pães foram feitos há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, na atual região do Iraque. E quem não gosta de um pãozinho, né? Os brasileiros, então, aqui no país é uma tradição todos os dias de manhã a gente comer aquele pãozinho com um cafezinho, né? Muito legal. Vamos agora aos nossos destaques de hoje. Concurso de fotografia no Ceará vai premiar jovens indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Senador Girão quer que consórcio do Nordeste seja investigado pela CPI da Covid no Senado. Teremos uma entrevista especial com a empresária baiana que criou um site para a doação de cestas básicas, Rosiane Moreira. Estudo divulgado e assinado por 10 cientistas mostram que a ivermectina reduz em 50% as mortes por Covid. Vamos juntos então, porque tem essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu já começo chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que traz uma boa notícia e principalmente para os profissionais da educação que estão na expectativa de serem chamados aí para uma vaga de emprego, viu? O edital do concurso aí para a área da educação de Alagoas foi lançado. Ela tem os detalhes. Natânia, com você. Boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que nos acompanha. Serão ofertadas 3.000 vagas e as inscrições se iniciam no próximo dia 16 de julho e seguem até 20 de agosto. O edital do concurso da Secretaria de Estado da Educação foi lançado nesta quarta-feira 7, com 3.000 vagas para professor do ensino regular, ensino especial e educação de indígenas. As inscrições começam no dia 16 de julho e vão até 20 de agosto. O salário inicial é de R$ 2.433,95. A publicação com os detalhes do concurso foi feita no Diário Oficial do Estado pela Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio. A inscrição vai custar R$ 95,00 e pode ser feita pelo site do Sebrasp a partir da data definida no edital. As provas objetivas serão de conhecimentos gerais e específicos. A data prevista para a realização do concurso é 17 de outubro, com aplicação em Maceió e Arapiraca. Os candidatos também devem preparar a documentação para a etapa da prova de títulos. E a Natânia continua falando de mais oportunidades, viu? Porque, olha só, concurso de fotografia no Ceará vai premiar jovens indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais. Confira. O Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, CETRA, lançou no último dia 30 de junho um concurso de fotografia que vai premiar 10 cearenses que retratem o olhar das juventudes do campo, indígenas e quilombolas, por meio de fotografias a partir de seus territórios. Podem se inscrever jovens do campo, jovens indígenas, jovens quilombolas e jovens de comunidades tradicionais de 15 a 35 anos residentes nos territórios Vales do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central ou Sobral. As fotografias vencedoras irão compor uma exposição virtual e uma exposição em formato itinerante. Haverá uma cerimônia de lançamento da exposição e do prêmio Ciranda das Juventudes do Campo, em formato virtual. Então capricha na foto, viu? E faz a inscrição aí, porque vale muito a pena.
A Natânia Mello continua com a gente porque, olha só, o decreto suspende o toque de recolher, flexibiliza medidas contra a Covid-19 e define retomada das atividades religiosas no Rio Grande do Norte. Veja só. O governo do Rio Grande do Norte publicou um novo decreto com flexibilização das medidas de prevenção à Covid-19. As novas medidas valem até 4 de agosto, segundo a publicação. Entre as principais mudanças está a suspensão do toque de recolher no estado, anunciada pela governadora Fátima Bezerra. O toque de recolher estava em vigor desde 27 de fevereiro de 2021, com mudanças pontuais de horários, dias e regiões. O governo ainda recomendou uma série de medidas aos municípios, como disciplinar acessos do público às praias, lagoas, cachoeiras, açudes e rios, determinar a diferenciação de horários de funcionamento para cada setor de atividade econômica e proibição do transporte de passageiros em pé nos transportes públicos municipais. Outra medida recomendada é a reorganização de feiras livres para garantir distanciamento. É sempre bom retomar as atividades religiosas, né? Principalmente para aquelas pessoas que eram tão apegadas às igrejas. Então tem essa novidade aí lá no Rio Grande do Norte. Natânia, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se encontrar já no próximo bloco no Giro dos Governadores. Eu vou passar a bola agora para o Marcelo Jorge, gente, porque o senador Girão quer que consórcio do Nordeste, né? Aquele consórcio que foi criado para a compra de vacinas, seja investigado na CPI da Covid-19. O Marcelo tem mais detalhes sobre isso. Marcelo, querido, é com você. Boa noite. Olá, muito boa noite, Sandro de Moura, muito boa noite, Camila Castro, boa noite, nossa equipe com Brasil Nordeste, em Brasília, mas em todo o país, onde se sintoniza a TV com Brasil e também no nosso canal Brasil Nordeste Oficial. Olha, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, vem de forma constante solicitando a inclusão das investigações contra o chamado Consórcio do Nordeste pela CPI da pandemia, instalada no Senado. Trata-se do símbolo nacional de corrupção nesta pandemia e que, de forma bem clara, a CPI não quer olhar. Já está mais do que mostrado aí que a CPI deseja blindar estados e municípios. É a cúpula da CPI, a maioria, na verdade, né? Mas as investigações não serão canceladas. Ele vai continuar insistindo e, segundo o senador Girão, está na pauta já programado 2 requerimentos dele. O Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, muito ligado ao governador, que é o Galbas, era o presidente do consórcio no Nordeste, e a empresária Cristiana Prestes, que é a diretora da empresa Hempcare, empresa que, na verdade, comercializa produtos à base de maconha e que recebeu antecipadamente os 48,7 milhões de reais. Um dinheirão, né? E o pior que isso, não entregou os respiradores. E aí já fez delação, caiu até o ex-chefe da Casa Civil, o Bruno Dauster, né? E ele deve ser chamado aí à CPI da pandemia. Tudo isso, Sandro de Moura e Camila Castro, é um segredo muito grande, um mistério, que inclusive, há um tempo atrás aqui no programa Com o Brasil Nordeste, nós comentamos e buscamos até o endereço desse consórcio e não foi encontrado. Olha, em alguns pronunciamentos, o senador Eduardo Girão, ele vem pedindo à população que também, de forma pacífica, ordeira, se manifeste como solicitando dos seus representantes políticos, dos seus parlamentares, que vote pelo convite para que essas pessoas estejam aí sendo ouvidas na CPI do Senado. Segundo o senador Girão, e nós do Brasil Nordeste naturalmente concordamos com isso, toda denúncia tem que ser apurada, seja do governo federal, seja dos estados, sejam também dos municípios, até porque trata-se de dinheiro público. Mas, infelizmente, o que estamos assistindo na CPI, que já vem sendo chamado por muitos de circo da pandemia, são interrogatórios desrespeitosos, quando o presidente e o relator na mesa não concordam com a pessoa que está sendo ouvida, esta sequer tem o direito de se manifestar, de falar, e também acontecem, como aconteceu na tarde de ontem, uma prisão. Nós não vamos discutir como foi realizada a prisão ontem, mas se deu para perceber que foi um dia muito conturbado, inclusive
com ataques às Forças Armadas por parte do deputado Aziz, o Omar Aziz, que é exatamente o presidente daquela comissão. Então, o que temos hoje, Camila, Sandro, todos que acompanham o Com Brasil Nordeste, para o país assistir, é, na verdade, uma conturbação muito grande, uma CPI que não vai chegar a lugar algum, e enquanto isso, muitos projetos que deveriam estar sendo votados, muitas pautas que deveriam estar lá no Congresso Nacional, analisadas pelos nossos parlamentares, vão sofrendo com estes atrasos e quem perde, claro, é a população. E um detalhe curioso para a gente finalizar, é exatamente a questão do Supremo Tribunal Federal. Qualquer lei vinda do Supremo, vinda da Justiça, tem que ser respeitada e não discutida, mas não necessariamente tem que ser entendida ou aceita. É o caso exatamente do pedido que o Supremo fez para que o Congresso abrisse essa CPI. E, no entanto, esse mesmo Supremo impede que governadores e prefeitos sejam ouvidos. E eles seriam, na nossa opinião, peças fundamentais, porque é para lá que vão os recursos públicos, os bilhões enviados pelo governo federal para os governos dos estados e municípios. E estes agora se alijam do processo e, com total anuência do Supremo Tribunal Federal, não são obrigados a irem à CPI responder o que de fato seria um esclarecimento. Quem não deve, um ditado popular, não teme. Nós esperamos que aos poucos o país possa começar a caminhar aí para uma saída da pandemia do Covid, mas mais do que essa, para a saída dessa pandemia da inatividade de muitos políticos brasileiros, pagos por nós, que representam parte da população, já que não representam todos os pensamentos da população, e que nós tenhamos aí um caminhar de bons políticos e uma votação por parte do eleitor também consciente, porque ninguém, absolutamente, dos 513 deputados ou 81 senadores que estão lá no Congresso Nacional, estão lá por conta própria, estão com a anuência e com a permissão do eleitor. Marcelo Jorge para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Marcelo Jorge, até amanhã. E olha só, gente, a comunicadora Rita Brandão, que é a nossa correspondente lá da Bahia, preparou uma reportagem, uma entrevista, na verdade, especial, com uma empresária baiana que criou um site para doações de cestas básicas. Muito legal essa iniciativa. A empresária é a Rosiane Moreira. Vamos conferir então esse bate-papo a partir de agora. Rita, boa noite para você. Boa noite também à empresária Rosiane. Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O nosso Boletim Salvador Bahia de hoje traz uma entrevista muito interessante com a empresária baiana Rosiane Moreira. Ela criou um link, um site para doações de cestas básicas. O site chama-se Minha Cesta. E eu quero perguntar a Rosiane como, na verdade, surgiu esta ideia. Boa noite a todos do Brasil Nordeste. Meu nome é Rosiane Moreira, eu sou fundadora da Minha Cesta. A Minha Cesta surgiu durante a pandemia, pois eu sempre atuei em muitas instituições aqui em Salvador como voluntária. E em uma dessas instituições, o dia da doação de cestas básicas era um dos dias mais importantes. Passávamos o mês inteiro motivados para que tudo desse certo, pois muitas pessoas queriam ajudar. Porém, algumas não tinham condições de levar o mantimento até a instituição e outras queriam muito ir ao mercado, mas não podiam, principalmente durante esse momento delicado. Então pensei, será que não existe uma forma segura, simples e transparente de fazer doações de cestas básicas? E assim surgiu a Minha Cesta. Nós temos um site e a partir de lá você pode contratar planos de assinatura de cestas básicas. Nós compramos e enviamos numa instituição parceira ou um endereço de sua escolha, pois entendemos que muitas vezes a pessoa necessitada é um vizinho, um amigo ou um parente e você pode selecionar o endereço, nós fazemos a entrega e mensalmente enviamos um registro via WhatsApp para que você saiba exatamente para onde sua doação está indo. Também aceitamos doações avulsas, em Pix, boleto e transferência eletrônica. Parabéns, Rosiane, parabéns pelo seu projeto. E eu quero que você fale um pouco mais sobre esse projeto, como a gente pode ter acesso a este projeto, como a gente pode ter acesso a essas doações. Fala um pouco mais. Ótima pergunta, Rita. Sabemos que no Brasil mais de 10% da população vive em extrema pobreza e a Bahia, os números são crescentes de necessidade. Muitas pessoas sofrem de insegurança alimentar, que é a situação onde você não tem alimentos suficientes para dar para a sua família ou não está na quantidade adequada.
E dessa forma, a minha cesta preocupa-se em fornecer uma dieta equilibrada. Todas as nossas cestas são pensadas para fornecer alimentos não perecíveis para uma família de 2 ou 4 pessoas. Venha conferir a nossa ideia, nos auxilie a manter essa chama acesa, pois nesse momento o que precisamos é que você conheça o nosso projeto e nos ajude a crescer essa ação. Acesse o nosso site minhacestadelivery.com e contribua. Seja um dos nossos parceiros. Maravilha! Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Brasil Nordeste, né, no Boletim Salvador, Bahia. E eu quero que você deixe aí uma mensagem para todos nós, essa mensagem de solidariedade, de amor ao próximo e de incentivo também. A Minha Cesta entende que combater a fome é uma necessidade que precisa de uma solução rápida, urgente, precisamos fazer algo agora. Porém, também compreendemos que a educação é um caminho para melhorar a qualidade de vida. E dessa forma, em um segundo momento, iremos fornecer cursos e treinamentos para as pessoas que hoje são beneficiadas pelas cestas básicas, para que no futuro próximo elas possam também auxiliar outras famílias. Então, entre em contato conosco e nos auxilie nessa meta. E se você tem uma instituição, também entre em contato. Iremos cadastrá-la em nosso site, para que possamos alcançar muito mais pessoas para nos auxiliar a combater a fome. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigada. Boa noite. Olha, Rita Brandão, eu quero te agradecer por essa iniciativa, por trazer essa entrevista tão bacana pra gente. Quero agradecer também a Rosiane por essa iniciativa que tem ajudado tanta gente. Por isso, agora, então, eu quero reforçar para você aí que deseja ajudar, que conferiu essa reportagem, quer também contribuir com esse projeto, o site está aqui, ó, aparecendo na sua tela. Entra lá e também faz essa ajuda, tá? Afinal de contas, gente, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda para quem tanto precisa, né? Então vai lá, viu? Acessa o site, entra e confere lá as regrinhas para você participar desse projeto, tá bom? Olha, vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo comercial e, claro, na volta tem muito mais informações para você. No próximo bloco, a gente vai falar da polêmica prisão que aconteceu ontem na CPI da Covid-19. Voltamos já já. Olá, estamos de volta e para falar de notícia boa sobre uma pesquisa na qual o resultado foi muito aguardado por muita gente, viu? Um estudo, gente, divulgado e assinado por 10 cientistas mostra que a ivermectina, aquele remédio lá, reduz em até 50% o risco de mortes por Covid-19. Vamos conferir então o resultado desse mega estudo que foi já publicado. Veja. O vermífugo ivermectina reduz em 56% a mortalidade em casos moderados e graves da Covid-19. É o que mostrou uma meta-análise, análise estatística de resultados de diferentes estudos individuais, publicada no Fórum Aberto de Doenças Infecciosas da Universidade de Oxford. O levantamento utilizou 3.000 voluntários em um escopo e 24 ensaios clínicos randomizados, ou seja, os pacientes são alocados para um dos dois grupos de forma aleatória, dos quais 11 apresentaram o resultado. As conclusões ainda carecem de revisões da comunidade científica. Ainda segundo a pesquisa, a utilização do medicamento possibilita a recuperação clínica favorável do paciente e reduz a hospitalização. Assinam o documento 10 cientistas de instituições acadêmicas de várias partes do mundo.
Olha, um estudo como esse causa até um alívio, né, para quem já tomou esse remédio. Agora, o interessante é que essa notícia ainda não foi publicada na grande mídia. Por que será, né? Vamos mudar agora de assunto e falar sobre a CPI da Covid-19 lá no Senado. O presidente da CPI, o Omar Aziz, gente, determinou a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele que, inclusive, já foi exonerado do cargo, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi uma polêmica danada, um furdunço que parece que não teve fim. Inclusive, essa prisão repercutiu hoje durante o dia todo. Alguns parlamentares tentaram ainda fazer com que essa prisão não acontecesse, mas não teve jeito. Roberto Dias pagou fiança, né, foi levado para a delegacia lá do Senado, pagou fiança e saiu. Confira os detalhes agora. Roberto Ferreira Dias pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado das dependências da Polícia Legislativa, onde estava preso por determinação do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz. Dias prestou depoimento durante mais de 7 horas à Comissão Parlamentar de Inquérito, desde o início da manhã. Foi preso sob a acusação de mentir, o que caracteriza perjúrio, violação do juramento de falar a verdade. A sessão terminou às 6 horas da tarde com um grande tumulto. Está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Na CPI, o ex-diretor prestou depoimento sobre falas supostamente falsas que deu durante a participação na CPI. O relatório do depoimento foi encaminhado ao Ministério Público. Após a prisão, os senadores governistas chegaram a apresentar questões de ordem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a fim de tentar reverter a decisão de Omar Aziz. Mas Pacheco afirmou que não cabia a ele decidir sobre isso. Não é a atribuição da presidência se imiscuir no mérito dos acontecimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI tem uma existência autônoma, tem um presidente que detém a sua autoridade de deliberação. Segundo soube, houve a decretação da prisão em flagrante pelo presidente da CPI, a uma das testemunhas que lá estavam, encaminhada à Polícia Legislativa para as providências de praxe. Não há o que a presença do Senado tenha que fazer nesse instante. Antes de ser preso, Dias negou durante o depoimento ter cobrado propina em negociação para a aquisição de vacina da AstraZeneca, conforme foi denunciado pelo policial militar Paulo Dominguete, e disse que não fez pressão para que a vacina indiana Covaxin fosse liberada. Polêmica essa prisão, né, gente? Vamos continuar falando sobre política, porque o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou mais uma suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O Daniel Silveira, gente, é aquele parlamentar que fez um vídeo aí, né, criticando o STF e acabou preso. Veja. Pois é, o Conselho de Ética da Câmara aprovou, então, mais uma suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio. O parecer de autoria do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, pede 6 meses de afastamento do parlamentar e foi aprovado por 12 votos a 8. A decisão ainda precisa passar pelo plenário da Casa, que dará a palavra final sobre o afastamento. A defesa de Silveira informou ao Conselho que abre mão do recurso. Essa é uma das 3 representações a que o deputado responde no Conselho de Ética. Desta vez, Silveira responde por um vídeo com apologia ao ato institucional 5, a L5, instrumento mais duro de repressão da ditadura militar, e pela destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para abraçar as cidades aniversariantes de hoje: 2 Riachos, em Alagoas, Floriano, no Piauí, e Viana, no Maranhão. Um abraço aí para todo mundo, né, de Viana, que fica no Maranhão, que é a cidade da minha amiga, também jornalista, Elirdes Soares. Beijo, Elirdes. Vamos agora, gente, conferir o giro dos governadores, que é aquele momento que a gente vê, né, o que os governadores publicaram em suas mídias sociais. A Natânia Mello fala da região Nordeste. O governador do Ceará, Camilo Santana, informou que foram entregues mais 844 armas de fogo às forças de segurança do Ceará, com investimento de 5,7 milhões.
Ele falou que tem sido feito todo o esforço possível para realizar cada vez mais investimentos na área de segurança pública. O governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou o seguinte: nota militar contra o presidente da CPI no Senado, Omar Aziz, foi desproporcional e abusiva. A indignação cívica deve ser contra alguns militares que se meteram em transações mal explicadas e em desastres gerenciais. Ninguém está acima da lei. Para finalizarmos, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, informou que assinou o documento que propõe um projeto de lei complementar que beneficia servidores familiares de pessoas com transtorno do espectro autista. Fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios. E eu te mostro agora o que foi destaque nas mídias sociais dos governadores da região do Centro-Oeste. O governo de Mato Grosso do Sul informou: estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos a aluno regular para ingresso no curso de mestrado em agronomia em Aquidauana. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto pelo site. É só acessar esse site que está aparecendo aí na sua tela. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, informou: a construção das unidades habitacionais do Residencial Cerrado 3, em Anápolis, dará a 112 famílias a condição de ter sua própria casa. Ele completou dizendo que a contrapartida do governo nesse projeto, em parceria com o governo federal, é de mais de 1 milhão, 15 mil para cada casa. Já Ibanez Rocha, governador de Goiás, publicou que foi sancionada a lei que permite a regularização de clubes, igrejas e entidades sem fins lucrativos. O projeto proposto pelo governo no DF foi aprovado por unanimidade pela Câmara Legislativa. O governador completou dizendo que é muito grato aos deputados por ajudarem nesta missão de resolver uma demanda antiga do DF. Vamos conferir agora o De Olho na Rede. Caramba, Nanda, de novo? Já é a 4ª vez que eu pego você nessa situação. Eu tô cansado disso tudo. Toda vez que eu chego sem avisar, você tá fazendo isso. Não aguento isso mais não. Vou ter que arrumar uma solução pra nunca mais pegar você desse jeito. Você vai ver. Eu não aguento mais pegar a Nanda nessa situação. Colocando esse escapamento barulhento, meu problema vai acabar. Agora sim, ela vai escutar o barulho de longe e vai botar o talarico pra correr. Nunca mais eu pego ela no flagra. Cadê? Tem alguém aí? Olha aí, não tem ninguém. Tá vendo, Nanda? Eu sabia que esse investimento era a melhor coisa que eu ia fazer pro nosso casamento. Ó. Eu chego em casa, não tem ninguém, não tem nenhuma surpresa. Colocar o escapamento nessa moto foi a melhor coisa que eu fiz pro nosso casamento. Sim, Tiago, você é bem legal, interessante. Você trabalha com o que mesmo? Eu sou representante comercial de uma rede de franquias, no qual também atuo no preparo de alimentos em alta temperatura. Em alta temperatura? Altíssima. Solo my love machón. Solo my lucky que go. Marquinhos você deixou. Priscila, quanto tempo? Todo mundo, que não é isso? Quem é esse cara aí? Homem, era um amigo meu que estudava com ele. Por que tá com ciúme? Eu não. Gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Claro, amanhã tem muito mais programa Brasil Nordeste para você. A gente se encontra então amanhã. Ótima noite. Tchau, tchau.